Bom dia, pessoal. Estamos nós aqui de volta, agora para o projeto Café com Palavras Rema. Como eu havia comentado no grupo, após o desafio das primeiras horas, onde eu pude identificar que eu tenho que manter essa sequência. É claro que eu já estava fazendo meu devocional pela manhã, mas compartilhar com vocês, entendo que é algo grandioso, não somente para mim, mas também entendo para vocês também. O fato de vocês terem mantido a nossa conversa no grupo após o fim dos 30 dias do desafio das primeiras horas me deu essa certeza que eu precisava continuar com algo semelhante ao que nós fizemos no desafio das primeiras horas ou no DPH, como chamamos carinhosamente o nosso projeto. Dessa forma, eu estou começando esse novo projeto que se chama Café com Palavras Rema. O que eu vou estar fazendo é aquilo que eu já estava fazendo somente para mim, mas eu entendi que eu precisava compartilhar com vocês. É a leitura do meu devocional, que se chama Palavras Rema. Com base nesse devocional, eu vou fazer sim a leitura de cada um dos blocos, eu chamo parágrafo de blocos. Eu vou fazer essa leitura para vocês. E acima dessa leitura, eu vou fazer alguns comentários, algumas análises dos pontos que eu entendi, dos pontos que para mim é de mais relevância, principalmente na questão das posturas, que eu chamo de postura certa e postura errada. É uma opinião do Sandro, e eu deixo vocês à vontade também compartilhar o entendimento de vocês, mas eu creio que a manutenção desse nosso contato diário, a possibilidade de estarmos compartilhando logo pela manhã aquilo que Deus traz para nós, a direção do dia, isso é muito importante para cada um de nós. Eu tenho certeza, como Deus fala, que quando estiver dois ou mais falando sobre mim, Ele estará no meio de nós. Por isso que eu não poderia caminhar sozinho, por isso que eu estou compartilhando com vocês. E a partir do dia 1º de abril, nós vamos fazer de forma online, porque eu prefiro a forma online, que é mesmo gravando, mas o fato de vocês estarem comigo online, isso me dá uma certeza que o compartilhamento é adequado, que é aquilo que Deus pede. Por isso, vamos compartilhar aqui o devocional do dia 24 de março. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Vamos lá. Bom, Café com Palavras Rema. Esse é o título do nosso projeto. Ele não tem data para fim, somente ele será finalizado quando Deus entender que é o momento de parar. Mas quando Ele me der saúde, me der condições, eu vou seguir com a leitura do devocional e o compartilhamento com vocês. Então, o tema de hoje é promessas que sustentam o coração. E a base do devocional, que é o que está escrito no Palavras Rema, que é do apóstolo Edmilson Oliveira, é o segundo livro de Samuel, do capítulo 7 ao capítulo 10. Então, primeiramente, eu vou ler para vocês o que eu chamo de bloco 1, que é o primeiro trecho do devocional. Ele fala o seguinte: nos capítulos 7 a 10 do segundo livro de Samuel, acompanhamos momentos decisivos do reinado de Davi, em que a fidelidade de Deus se manifesta em meio às batalhas e desafios humanos. No capítulo 7, Davi expressa seu desejo de construir um templo para o Senhor, mas Deus o corrige, mostrando que o futuro templo seria erguido por outro, e promete que a casa de Davi permaneceria firmada para sempre. Essa promessa não apenas conforta o rei, mas nos lembra que os planos de Deus muitas vezes transcendem nossa compreensão, e ele age em seu tempo perfeito. Bom, vamos lá. Então, esse primeiro bloco do devocional, quero compartilhar com vocês. Qual foi a minha análise, que eu chamo de análise estrutural do bloco? Primeiro,
Deus troca a nossa pressa por um propósito maior. Às vezes a gente tem boa intenção, mas mesmo a boa intenção precisa passar pelo filtro da vontade de Deus. Davi queria fazer algo bonito, mas Deus mostrou que havia um plano maior do que o desejo dele. Aqui, o centro do bloco, do parágrafo, é esse. Davi tem um bom desejo, mas Deus mostra que seu plano é maior, diferente e no tempo certo. Pessoal, então esse bloco, esse primeiro parágrafo do devocional, nos ensina que nem sempre o que queremos fazer para Deus será do jeito que imaginamos. Davi queria construir o templo, mas Deus corrige a rota e, ao mesmo tempo, libera uma promessa sobre sua casa. Então, o foco não está só na correção, mas no fato de que Deus troca a nossa pressa por um propósito maior. E o que eu posso tirar desse primeiro bloco? Qual é o pensamento do Sandro? O Sandro analisou em que sentido? Se Davi tem um bom desejo, mas Deus mostra que seu plano é maior, diferente e no tempo certo, o que eu posso trazer isso para a minha postura ou as minhas posturas? Eu tenho procurado, dentro da leitura devocional, grifar aquilo que eu entendo que vai de confronto, exatamente saber aquilo que eu estou fazendo e aquilo que eu não estou fazendo. É para que eu possa exatamente usar a leitura do devocional e a leitura do texto bíblico para me ajudar nas correções, nos ajustes, mas também ratificar algo que eu estou fazendo correto. Eu vou compartilhar com vocês, então, aquilo que eu chamo de postura errada, exatamente dentro desse primeiro bloco. Querer que Deus aprove tudo exatamente do nosso jeito e no nosso tempo. Para mim, isso é uma postura errada. O que eu posso chamar de postura certa? Aceitar que Deus pode corrigir nossa rota sem cancelar seu amor e seu propósito. Eu posso até trazer para vocês um exemplo cotidiano, que a pessoa faz um plano com sinceridade, acha que está tudo certo, mas as coisas não acontecem como imaginava. Ou seja, em vez de entender isso como cuidado e direção de Deus, a pessoa já interpreta como frustração ou rejeição. Pessoal, esse, eu entendo, é uma característica de nós seres humanos. Como eu comentei, né? O fato da gente ter feito um plano com sinceridade, achando que estava tudo certo, mas a partir do momento que as coisas não acontecem como imaginávamos, em um primeiro momento pode passar pela nossa mente que Deus não está conosco, Deus está interpretando de uma forma diferente. Para mim, o que seria a postura certa nesse momento? A postura certa a dizer seria: Senhor, eu tinha um plano, mas o teu é maior. Me ajuda a aceitar tua correção e teu tempo. Essa, para mim, é a postura certa a dizer. Ok? Agora vamos para o bloco 2, ou parágrafo 2 do devocional. O texto fala o seguinte: o capítulo 8 revela que a consolidação do reino de Davi por meio de vitórias militares. Ele derrota os inimigos, estabelece segurança e governa com justiça, mas sempre reconhecendo que a glória não era sua, e sim do Senhor. O equilíbrio entre conquista e dependência de Deus é essencial para qualquer liderança. Isso foi que o trecho devocional nos fala. O que eu pude tirar como análise estrutural? E até falo para vocês, né? Tem gente que sabe pedir ajuda a Deus na guerra, mas quando vence, já age como se tivesse feito tudo sozinho. Davi nos ensina a vencer sem perder a dependência. Isso que eu coloquei aqui. O centro desse bloco é:
Davi vence, governa e avança, mas não toma para si a glória que pertence a Deus. Sim, é exatamente isso. Aqui o texto mostra que a vitória não é o problema. O problema é vencer e esquecer que quem deu a vitória. Davi conquista, mas continua dependente. Ele avança, mas não se exalta. Esse equilíbrio é muito importante, pessoal. É saber que Deus foi o responsável pelas nossas vitórias, ou pelas nossas vitórias. Porque isso, quando nós começamos a ter esse entendimento, o que é que nós podemos nos confrontar com as posturas? Então, vou compartilhar com vocês mais uma forma de eu ter feito a análise e colocado como postura errada da minha parte, ou das pessoas que podem analisar nesse sentido, é o quê? Se você conquistar algo e agir como se tudo fosse fruto apenas da própria capacidade. Isso, para mim, é uma postura errada. E qual é a postura certa? A postura certa é avançar, trabalhar, vencer, mas reconhecer que a glória é do Senhor. Até para poder deixar fixado melhor, eu busquei trazer um exemplo. E o que é esse exemplo? Vamos pensar que a pessoa ora, pede direção, pede porta aberta, pede ajuda, mas quando consegue o resultado, passa a falar só do próprio esforço, da própria estratégia, da própria inteligência. Para mim, o correto era fazer o seguinte: eu fiz minha parte, sim, mas foi Deus quem sustentou. Abriu caminho e me deu graça. Essa, para mim, seria a nossa postura correta. Falar exatamente que nós fizemos a nossa parte, mas foi Deus quem sustentou, que abriu o caminho e nos deu a graça. Ok, pessoal? Então vamos agora para o penúltimo bloco, que é o bloco 3. No devocional, o trecho fala o seguinte: no capítulo 9, vemos a bondade e a fidelidade de Davi em ação. Ele se lembra de Jonatas e da aliança feita com ele, e busca proteger Mefibosete, que era o filho de Jonatas. Davi restituiu ao jovem todas as terras de Saul e garante sua subsistência ou subsistência. Esse ato de justiça e amor nos ensina que o coração que segue a Deus se preocupa com a fidelidade e as promessas. Honra a aliança e cuida daqueles que estão sob sua responsabilidade. O que eu pude analisar nesse bloco 3 é que quem anda com Deus não se mede só pela força que demonstra, mas também pela fidelidade que mantém. Davi mostra que espiritualidade também aparece no cuidado, na honra e na responsabilidade. Por isso que eu coloquei aqui que o centro desse parágrafo do bloco 3 é um coração alinhado com Deus, honra promessas, cuida de pessoas e não esquece a aliança. Pessoal, esse bloco mostra Davi não em guerra. Davi era um guerreiro, mas nesse parágrafo, nesse bloco, realmente ele não está em guerra. E isso é muito forte, porque muita gente quer parecer grande nas batalhas, mas falha nas alianças. Davi lembra da aliança com Jonatas, que era o filho de Saul, que morreu na guerra junto com Saul. Então, quando Davi lembra da aliança com Jonas e age com fidelidade, ele vai exatamente ao encontro daquilo que Deus pede para nós, que possamos honrar as nossas promessas, as nossas alianças e cuidar das pessoas que é de nossa responsabilidade. E o que isso confronta com a postura errada? Isso que eu coloquei para vocês. A ideia do devocional é que eu possa analisar, ou me analisar, fazer uma análise minha, no sentido de ver como eu estou praticando
o que a palavra me mostra diariamente. Porque a leitura da palavra, pessoal, não é somente para ler e estudar, é para aplicar. Por isso que, para mim, fazendo a leitura do texto devocional e buscando dentro da leitura do texto, trazer para mim o que seria uma postura errada. A postura errada nesse bloco, em cima do bloco 3, é esquecer promessas, alianças e pessoas quando a vida anda corrida ou quando já não há vantagem nisso. Essa, para mim, é uma postura errada. E a postura certa? Lembrar, honrar e cuidar daquilo que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Quando Deus nos acorda diariamente e pede para que despertamos para um novo dia, é porque temos algo a fazer. E esse algo a fazer é nossa responsabilidade. Então, para mim, essa postura certa, eu poderia dizer de uma forma mais simples: mesmo que a vida avance, eu não vou perder a memória da aliança, da gratidão e do cuidado. Esse, para mim, é a postura certa. Bom, para finalizar a nossa leitura de hoje, vamos para o bloco 4. O trecho do devocional fala o seguinte: o capítulo 10 de 2 Samuel, do livro de 2 Samuel, narra um conflito militar contra os amonitas e seus aliados. Davi envia exércitos e confia no Senhor para a vitória. Mesmo em meio à guerra, ele demonstra coragem e dependência de Deus, sabendo que o sucesso não vem da força humana, mas da direção divina. Essa sequência de acontecimentos nos lembra que a vida de fé não está isenta de dificuldades, mas que a presença de Deus garante segurança, direção e esperança. Davi nos ensina que confiar na palavra de Deus é mais seguro do que depender de nossos próprios esforços. Olha, é importante essa parte aqui do devocional. Davi nos ensina que confiar na palavra de Deus é mais seguro do que depender de nossos próprios esforços. Um coração voltado para Deus busca a paz, mas não teme agir com firmeza quando necessário. Bom, o que eu pude analisar desse último bloco. O centro desse bloco é: fé não elimina batalhas, mas muda a forma como enfrentamos cada uma delas. Pessoal, confiar em Deus não é cruzar os braços, é agir com coragem, mas sem fazer da força humana a fonte da segurança. A nossa segurança continua sendo a direção divina. Esse é o fator principal. A nossa segurança continua vindo da direção divina. E o que eu posso confrontar com as minhas posturas? A postura errada, que eu entendo, em relação ao bloco 4 é o quê? Achar que fé é ou viver no desespero da força própria, ou então não fazer nada esperado tudo cair do céu. Vou repetir. A postura errada é achar que fé é ou viver no desespero da força própria, ou então não fazer nada esperando tudo cair do céu. E o que é postura certa, na minha visão? Agir com coragem, firmeza e responsabilidade, mas dependendo da direção de Deus. Então, como exemplo prático, eu poderia colocar um exemplo cotidiano, vamos chamar assim. Diante de um problema no trabalho, na família ou nas finanças, nós temos, nós tentamos resolver tudo sozinho, atropelando tudo ou então ficando paralisado, esperando a solução sem mover. O que eu posso trazer como postura certa nesse caso, pessoal? Vou fazer o que me cabe, com coragem e equilíbrio, mas sem sair da dependência de Deus. Essa, para mim, é a postura certa. Pessoal, então, finalizando aqui o nosso devocional de hoje, agradecendo mais uma vez a Deus essa oportunidade que Ele nos deu de fazer essa leitura e compartilhar com vocês, eu posso trazer que
A mensagem central desse dia 24 seria: as promessas de Deus sustentam o coração de quem aprende a depender mais da palavra do que da própria força. Repetindo, as promessas de Deus sustentam o coração de quem aprende a depender mais da palavra do que da própria força. O que vimos? No bloco 1, vimos que Deus corrige nossa rota, mas sem tirar seu propósito. No bloco 2, vimos que toda conquista precisa continuar debaixo da dependência de Deus. No bloco 3, vimos que um coração fiel honra alianças e cuida de pessoas. E no bloco 4, vimos que a vida de fé enfrenta batalhas, mas não depende só da força humana. Ok? E por último, para deixar como aplicação prática final, eu posso colocar que quem se firma na promessa de Deus não precisa carregar a vida só na força do próprio braço. Então, como oração final, Pai, agradeço mais esse momento de comunhão, esse momento de compartilhamento da tua palavra, que ao longo desse dia, Pai, possamos sim usar tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado para cada vez mais colocarmos em prática, Pai, tudo aquilo que o Senhor já nos direciona. Que possamos entender que muitas vezes as diferenças, o distanciamento, a dificuldade, isso é feito ou isso acontece através das nossas ações. Que as nossas ações sejam compartilhadas contigo, porque eu sei que a partir do momento que compartilhamos contigo, a vitória é certa. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Coração não se sustenta porque entende tudo, controla tudo ou consegue tudo. Coração se sustenta quando aprende a confiar na palavra, no tempo, na fidelidade de Deus. Então, tenham um dia abençoado e, como eu tenho falado para vocês, essas gravações faz parte de um projeto piloto. Eu estou gravando para poder entender se esse é o modelo adequado, se é o modelo ideal. E a partir do dia 1º de abril, nós vamos começar de forma oficial o nosso projeto, Café com Palavras Remas, de forma online, de forma ao vivo, a partir das 5h21 da manhã, no máximo até às 6 horas. Tá bom? Fique com Deus e coloque seus comentários lá no nosso grupo. Até mais, pessoal!